Beleza. Agora nós vamos fazer o quê? O resumo, né? Resumo, como sempre. Vamos lá, começando? Então, o resumo da aula de hoje, Mecânica Quântica, parte 2. Tá parecendo a Guerra dos Clones, né? Que aí já vai... Tá igual Star Wars aqui. Então, parte 2. Bom, falamos o quê? Dualidade onda-partícula. Afinal, a luz é uma onda ou uma partícula? Uma partícula. A luz tem uma natureza dual, isto é, exibe, né? Características de onda e de partícula. Ora onda, ora partícula. O enunciado a seguir exprime o princípio da complementariedade, quase ali, de Bohr. No nível quântico, ambos os aspectos, o corpuscular e o ondulatório, são necessários para uma descrição completa do sistema estudado, porque tem efeitos, mistérios, né, bem complicados na mecânica, no caso na física quântica, né? Bom, aqui é aquela pergunta, né, quando você vai saber se é onda ou se é partícula, quando você interagir, né, aqui uma grade de fração, aqui uma placa, né, metálica que vai receber esse feixe de luz e vai energizar e saltar alguns elétrons, algumas partículas, e aqui vai difratar. Então, comportamento de onda no primeiro e comportamento corpuscular no segundo. A equação, né, do comprimento de onda para qualquer objeto de massa ou também que não tenha, né, você pode calcular o comprimento de onda, que é H sobre mv, constante de Planck sobre mv. Quantidade de movimento aí, né? Isso. Duque de Broglie, né, foi o criador do princípio da dualidade onda-partícula. Falamos dos microscópios eletrônicos. Ah, tratou não, só mostrar que existe, né, trazer esse conhecimento para as pessoas, os alunos. De repente, nunca ouvi falar desse microscópio, se existe. Tem pelo menos uma ideia do que cada um faz, né? Então, todos são microscópios eletrônicos, né, que eles geram imagem através de elétrons, retroprojetado, retroespalhado e também secundários, quando ele é arrancado da estrutura do objeto que você está observando. Então, existe o de transmissão, existe o de varredura, existe o de reflexão e existe o que é transmissão e varredura ao mesmo tempo. Bom, princípio da incerteza. No mundo das partículas subatômicas, os valores instantâneos de certos pares de grandezas físicas são denominadas variáveis conjugadas. Então, é importante que você tenha conjugado, então você não tem só uma ideia, né? Inclusive, de onda e partícula, você conjuga para ter uma ideia. Não pode ser conhecida simultaneamente com precisão ilimitada. Então, existe se conhecer uma, a outra não vai ter tanta certeza. Se tem certeza de uma, a outra não. Se tem certeza é a variação da posição e da velocidade naquela posição. Né? Se souber uma, a outra você não pode ter tanta certeza. Sempre é de uma, das duas, impossível. E o valor, inclusive, não é nem igual, é aproximadamente, até para você ter uma ideia. É tanta incerteza que até o valor é aproximado. E olha aqui o que é legal, que tá vendo que eles... Esse túnel aí, né? Eles estão ali até tipo num botezinho ali, tá vendo? Parece que o primeiro foi criado numa mina abandonada, né? Que era precisou de um espaço tão grande. Muito grande para criar. Partícula criada em reação nuclear, né? No Sol. Então, neutrinos são partículas neutras, ou seja, sem carga elétrica, extremamente pequenas, com massa tão insignificante que após sua descoberta, acreditou-se que não possuía massa. Como eu falei, se não tem carga e não tem massa, ela não existe. Mas ela tem uma quantidade muito... Tem uma aula que nós vamos ver, até porque você tem essa diferença que quando há reação, a partícula tem a mesma carga, só que tem massa menor. Então, por isso que ela é neutra, né? Devido a essas características, os neutrinos dificilmente interagem com a matéria e isso se torna muito difícil ser detectado, não para esse local, né, que ele consegue ser esse, vamos dizer, esse observatório. E fazendo a interação aqui, ó, falando de um objeto nano, né, você pode aumentar ele, vai ficar do tamanho de uma bola de futebol, e se você pegar uma moeda e aumentar na mesma proporção, você vai ter um objeto maior que a Lua. Bom, então, pessoal, vão lá para as atividades, já já nós voltamos. Daqui a pouco
Estamos de volta. Já. E rápido. Fizerem as atividades. Não combinamos para falar igual. Não. E assim, tem alguns casos que você vai fazer só substituição em equação. Como nós falamos o que é cada parte, substitui, acha um resultado. Todas são parecidas, ou multiplica ou divide, o importante é saber o que representa cada uma. Então vamos lá? Começando nossa correção, atividade número 1, questão número 1, né? Calcule o comprimento da onda de de Broglie em duas situações extremas. Primeira, uma pessoa de massa 70 kg está a uma velocidade de 20 metros por segundo, 72 km por hora, né? Tá correndo, menino. Tá num carro, né? Não, 20 metros por segundo dá para correr, só que tem que dar uma carreirinha. Nada que um cachorro não ajude, né? Então aqui... A constante de Planck, né? Isso, 6,63. Já foi até passado em uma aula anterior, essa constante. Então aí, ó, uma pessoa 5 a 6 quilogramas acima de mim, né? E 1 quilograma menos que o Décio, 70 aí quilogramas, tranquilo. Aí tem que fazer a substituição. Por que eu falei que aqui a substituição é fácil? A constante está dada aqui. 6,63 vezes 10 a menos 34 é H. Pronto, eu vou substituir aqui. A massa foi dada aqui, ó. 70 em quilograma porque lá é joule. Toma cuidado, tem que ser em quilograma, porque lá é joule. Isso. Então aqui já está em quilograma. Se fosse grama, uma moeda, transforma em quilograma. E metros por segundo, velocidade. Está aqui velocidade, está aqui a massa. Perfeito. Substitui 6,63 vezes 10 menos 34, dividido por 70 vezes 20. Não teve que fazer nenhuma transformação, que o professor Décio acabou de falar. Multiplicando 7 vezes 2, 14, acrescenta 2 zeros, né? Olha só, fica mais fácil. Quando é com zero é bem fácil. Divide esse valor, 6,63 por 1.400, 0,0047. O que eu posso fazer? Organizar. Notação científica, né? Isso, o que eu faço? Ó, 1, 2, 3. Tá aqui, ó, vírgula. Quantas vezes? 3 vezes para frente. Como foi para frente? Reduz. Menos 3. Então vai para menos 37. Ah, professor, não me ensinou. Olha o comprimento de onda aí. Pode dizer assim, ah, professor, você não ensinou. Não, aqui essa equação não tem que ensinar. É substituir como qualquer uma outra. Desde o primeiro ano nós estamos falando também. Primeiro, Isso. segundo ano. É só substituir, colocar no lugar. A H já está dizendo aqui, olha o H aqui, ó, deu o valor. Massa todo mundo sabe que é M. E velocidade metros por segundo, ó. Velocidade está aqui, ó. Velocidade de 20 metros por segundo. Você tem que saber o que representa a letra e a unidade que vai estar usando. Tomando cuidado, como o Décio falou, né? Como está em joules, né? Que é a unidade do sistema internacional. Mas se fosse grama, tinha que transformar em quilograma. Tem que ser quilograma, metro, Joule segundo. está relacionado com Newton, né? E Newton é Exatamente. quilograma, metro por segundo ao quadrado. E a letra B, o professor Décio vai falar aí. Olha aí, um elétron tem a velocidade de 50 metros por segundo, o elétron, só que a massa do elétron não é 70 kg, 9,1 vezes 10 a menos 31 kg. Agora pensa, aqui fazer uma comparação. Pessoal, olha só. Como é que já mediu a massa de um, já colocou na balança? Já consegui colocar lá. Então pensa em 9,1 vezes 10 a menos 31. Mas como se não tem uma balança, como é que vai medir? Aí você tem como impulsionar, né, através em alguns locais, né, de Justamente. Laboratório e saber a aceleração que ele adquire. Então, através dessa força e aceleração, você sabe a massa. Força e aceleração. Olha. Massa, pronto. E pronto. Primeiro ano de novo. Como é que eu vou medir a massa no espaço se não tem gravidade suficiente para eu usar uma balança? A balança vai ficar girando. Então, você faz o quê? Um impulso, vê a velocidade, a aceleração que adquire naquele impulso, você vai saber. A força você que determinou, que força que você lançou, né? Isso. Agora tem um porém. Imagina, a massa do elétron já é 9,1 vezes 10 a menos 31. Imagina a do neutrino, que praticamente não existe, né? Justamente. Então, pense como ele é muito, muito menos massa do que o elétron. O elétron não é difícil de detectar, ele é muito fácil. Então, vamos lá, continuando. Através da corrente elétrica e outras coisas, né? Então, a massa do elétron aí... Mesma equação. Não muda nada, só mudou aqui velocidade e massa, né? H não pode mudar, não tem como mudar o H. Opa, desculpa, H aqui não. O H é constante. Não, isso aqui foi outra coisa. Isso é a massa do elétron. O H foi dado da letra A, né? Isso aqui, ó. Vou mostrar aqui atrás. Aqui, ó. Esse aqui, o H permanece. Justamente. Pensei uma coisa, o cérebro foi rápido demais. Então, ó, tá aí, ó. Agora sim, o H tá aí. Mesmo valor, 6,63
vezes 10 a menos 34. A massa é 9,1 vezes 10 a menos 31 e a velocidade 50 metros por segundo. Multiplica, né? Esses dois valores. Aí faz o quê? Divide e... Divisão. Eu não posso dividir potência de 10 que não seja potência de 10. Então, 6,63 dividido por 455, 0,014. Passo menos 31 para cima, mudo o sinal, porque ficaria menos, né? Menos 34 menos 31, fica positivo. Somando esses dois, menos 3. Aí o que eu faço? Passar duas vezes a casa para a direita, né? Para colocar esse resultado de notação. Então, aproximadamente, 2 aqui, soma 2 negativo, né? Pega o comprimento de onda muito maior do que o da pessoa lá, né? Exatamente, 1,4 vezes 10 a menos 5 metros. Então, aí já dá para pensar nesse comprimento, né? Que é quase micro, né? Agora, em relação ao outro, olha só, 10 elevado... 14 aqui, micrômetros. o importante é isso aqui, ó. 10 a menos 5. Agora, vamos lá, olhar aqui anterior, deixa eu ver, 41... Eu acho que é 39. 40. Olha a diferença. Menos 37, né? Praticamente indetectável, não tem como fazer isso. Então, o corpo apresenta a característica de onda? Apresenta. No entanto, pessoal, olha só. Então, pessoal, quando você observa, perguntamos se o ser humano ele apresenta comportamento quê? Ondulatório. Então, ele apresenta, mas é tão insignificante. Aí você pensa, a massa do elétron é quase insignificante, que é menos 31, né? Justo. 10 elevado a menos 31. O comprimento de onda em relação a nós, uma pessoa aproximadamente 70 kg, 6 kg mais que eu, mas se fosse a mesma coisa, o meu, 64, 65, não ia mudar muita coisa, ia dar menos 10 elevado a menos 37. Então, é insignificante, e a massa do neutrino é bem menor. Quer dizer, não sei se é menos que 10 a menos 37, mas é menor que a do elétron, que é 31, menos 31. Justamente. Então, vamos lá, continuando. Então, significa o quê? Significa que é insignificante. É muito difícil até de medir, de detectar, na verdade, então vamos lá processo continuar. ondulatório de massa. Isso, vamos continuar lá então. Voltando então para a nossa questão número 2. Exatamente, continuar lá na questão número 2. Que a primeira aí já deu para observar, né, essas características que são comportamento A gente ondulatório. mostrou direitinho na 2 e na 1, né? Isso. Essa diferença entre os dois. Então, a gente percebeu que a pessoa, já o próprio elétron, né? Isso. Então, pessoal, dá uma olhadinha lá no slide. Vamos lá, continuando no slide 2, né? Então, beleza, aí, ó. Opa, era para ter passado direto. Questão número 2. Imagine uma bola de voleibol com a massa de 0,6 kg, né? E velocidade de 40 metros por segundo. Diminuímos no a eixo massa. X. Muito, massa 100 muito. vezes, né, praticamente. E aumentou a velocidade, dobrou a velocidade, né? Medida com uma incerteza, agora vamos falar da incerteza de Heisenberg, de 1%. Delta Vx, então é 1% de 40, né? Isso. 40 metros por segundo, 1% você divide por 100, dá 0,4 metros por segundo. Olha bem, 1% de 40. 0,4. Então, a incerteza Δx na posição, já que eu tenho a velocidade, né? Então, em nosso universo, nós temos a constante de Planck aí, 6,6. Nem pôs 63 aí, mas pode usar também todo o valor, tá? E multiplicou lá 2m, né? Olha aqui a variação, né, da incerteza, 0,4. Vamos ver a incerteza da posição, o Δx, né? Isso. Dividindo, normal, 6,61 por 0,48, 13,81 vezes 10 a menos 34. Se aí, você o que transformar... acontece? Se você pegar isso aqui, ó, você vai ver que 1,38 está praticamente 1,40. É 1,4. Passou a vírgula para a esquerda, somou um aqui e ficou 1,4 vezes 10 a menos 33. Então, uma incerteza de 1,4 vezes 10 a menos 33 metros. Isso. Só substituição mesmo. Aqui usou ó, a variação, né? Δx é de 1%.
Então você vê que coisas assim, o tamanho da bola de voleibol não tem muita importância, né? Mas o elétron, sim. Vamos para a questão do Enem, então? Ó, o caráter corpuscular da luz foi inicialmente proposto por Newton. Olha bem, Newton já começou a sair daquela física clássica já propondo isso, né? Só lembrando um pouquinho, aqui, eu dou uma olhadinha aqui, olha pessoal. Existe alguns lugares até na internet, você pode procurar, onde Newton, numa cabana, segundo a história, né? Ele vê frestas de luz passando e percebe que coisas pequenininhas estão... Você olhando para uma fresta de luz, você vê coisas ali, corpúsculos, né? Ele falou, como é que eu posso estar vendo corpúsculo e uma fresta de luz que está do meu lado? É porque está refletindo e vindo em mim. E se a luz está refletindo? Então ela deve ter aí uma questão corpuscular. E isso é a ideia de Newton. Vamos voltar lá então? Newton, na verdade, criou essa ideia mais simples, né? O cientista que no início do século XX estabeleceu definitivamente esse caráter da luz e o fenômeno físico por ele estudado foi quem? Max Planck e o problema do corpo negro, Albert Einstein e o efeito fotoelétrico, Niels Bohr e a estabilidade das órbitas do átomo de hidrogênio, Arthur Holly Compton e a interação dos raios-x com a matéria, ou Louis de Broglie e a dualidade onda-partícula da matéria. Então, quem que definitivamente, né, determinou o caráter da luz como corpúsculo, né? Isso. Quem veio primeiro, quem firmou, né, dizer assim, não, realmente, está aqui provado, isso aqui existe, Então, aí fica duas que o aluno pode até ter uma dúvida, né? Que tem a letra E, que é de Broglie, né? Dualidade onda-partícula, só que tem que pensar quem vem antes dele. Será que teve alguém antes dele para ele usar esse conhecimento e chegar nas equações dele? Então, aí que você tem que observar. Então, pessoal, olha só, pelaquela linha cronológica, vamos dizer assim, né? Vocês observaram ali que Einstein iniciou. Foi ele que começou com esse estudo relativístico, falou sobre algumas coisas e veio com o efeito fotoelétrico também. Virou até o Nobel por isso, né? Isso, pelo efeito fotoelétrico, não pela teoria da relatividade, né? Então, aí, quem é? Com certeza, vamos lá? Então, resposta correta aí, com certeza, Albert Einstein e o efeito fotoelétrico, que aí ele provou que a luz também pode ser considerada uma partícula. Porque na verdade nós estamos falando do caráter da luz. O de Broglie foi além falando da matéria. Isso. Aí foi complementou, né? Então, pessoal, dá uma olhadinha aqui. Beleza, então, isso aí é uma aula mais de quê? De conhecimento, de observar e ver que existe muito conteúdo, existe muita tecnologia sendo criada hoje, só que lógico, essas tecnologias são meio pesadas, né? São coisas assim, laboratórios altamente sofisticados, não é de qualquer forma não, mas aí traz um pouquinho da curiosidade para você pesquisar um pouquinho sobre, né? E outra coisa, é importante você estar atento às notícias novas que estão saindo em vários sites por aí, porque hoje praticamente ninguém lê mais em livros, né? Porque no Enem pode explorar essas questões mais novas, pelo menos até julho, maio, junho, julho aí, que é onde eles terminam de fazer mesmo o Enem. Fique atento a essas notícias novas. Isso. Pode cair alguma coisa lá no Enem. Se você não leu nada, não tem nem ideia do que está se passando. Então, serve tanto para conhecimento, quanto para redação, quanto para questões do Enem, de física, química, biologia. Beleza? Então ficamos por aqui, até a próxima.